Você já assistiu o filme chamado Eu Sou a Lenda? Neste filme, o personagem Robert DeVille, interpretado por Will Smith, é um cientista ateu que vive em Manhattan, em um cenário de catástrofe biológica, onde um vírus manipulado pelo ser humano transforma animais e seres humanos em uma espécie de zumbi ou uma espécie de vampiro que é sensível à luz e por isso eles se escondem na escuridão, transformando assim as noites neste filme em um lugar perigoso. O Dr. Robert DeVille é um cientista militar, fã de Bob Marley, que curiosamente se mostra imune ao vírus. E, curiosa e coincidentemente, há 3 anos ele percorre a ilha de Manhattan, acompanhado de sua cadela pastor alemão Sam, mandando mensagens via rádio em busca de sobreviventes. O Dr. Robert aparentemente está sozinho, até que na trama aparecem a personagem Ana, interpretada por Alice Braga, e o seu filho Ethan. Se você ainda não assistiu o filme, cuidado, vai ter spoiler neste vídeo. Há uma cena interessante neste filme onde Ana e Robert estão em um laboratório onde o Dr. Robert fazia experimentos em cobaias zumbis em busca da cura. Todos eles morreram? Morreram. Meu Deus. Deus não fez isso, Ana. Nós sim. É interessante que, mesmo sendo ateu, o Dr. Robert tira a responsabilidade de Deus diante de todo esse sofrimento que ele e a personagem Ana e seu filho estão vivendo naquele momento. No desenrolar do filme, alguns desses zumbis invadem esse laboratório e o personagem Robert dá a própria vida para salvar a vida de Ana e Ethan, não antes de entregar para ela um frasco onde continha o antídoto que ele havia acabado de descobrir para a cura. Onde você já viu uma história parecida de alguém que deu a sua própria vida para salvar a vida de outros? Esse filme é uma dica interessante para trabalharmos, principalmente com adolescentes, alguns aspectos da vida cristã. A personagem Ana tinha esperança que havia um lugar onde haviam mais sobreviventes. Ela vai até Robert, pois ela ouviu as suas transmissões de rádio e dali ela queria então partir com seu filho para esta colônia. Um aspecto que nós podemos trabalhar a partir deste filme é a responsabilidade humana diante de catástrofes. A questão das mudanças climáticas causadas pela emissão de poluentes que ocasionam diferentes tipos de tempestades, como tufões e furacões que destroem tudo por onde passam. Essas catástrofes aumentam a pobreza existente e levam ao desaparecimento de bens e fontes de rendas das pessoas. A negação é uma forte característica da humanidade corrompida pelo pecado. Fica cada vez mais claro que os chamados fenômenos naturais já não são tão naturais assim, sendo causados pela interferência humana na natureza. Paulo diz em Romanos 8:22: sabemos que até hoje toda a criação geme e padece, como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito. Também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Esta é uma metáfora de Paulo para o anseio da criação em ficar livre da mudança e da morte em seu estado atual. Paulo põe todo o foco na indescritível glória que aguarda todo cristão. Gememos em nosso íntimo, esse é o nosso status atual, mas o texto sugere que haverá um fim para tudo isso. Podemos trabalhar a partir deste filme a doutrina do sacrifício vicário de Cristo. Temos que cuidar para não alegorizar demais o filme,
pois se trata de uma obra secular e não tem como objetivo figurar a vida e obra de Jesus Cristo. Apesar do próprio Will Smith fazer essa comparação em uma entrevista. No início falei da curiosa coincidência de o personagem Robert passar 3 anos enviando mensagens em busca de sobreviventes. Tempo este que coincide com o período do ministério de Jesus na Terra. No filme, a escuridão representa aquilo que está encoberto, aquilo que é mal. Na luz está a vida. A luz do cristão é Jesus. E João nos lembra disso quando registra as palavras de Jesus em seu Evangelho. Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esta é apenas uma dica de como trabalhar com filmes ou séries aspectos da doutrina cristã, cuidando sempre para não alegorizar demais as histórias, pois nem sempre é isso o que os autores querem passar, apesar de ser possível fazer. As pessoas que tentam tornar este mundo pior não tiram um dia de folga. Como é que eu vou tirar? Uma luz na escuridão.